Aleluia. Serei breve, irmãos, para que a gente possa cumprir o nosso objetivo, para que o Espírito possa ter a liberdade em fazermos a nossa oração e a nossa unção com óleo, né? Afinal de contas, eu acho que o objetivo sempre é esse, né? A palavra de Deus, ela tem que ter a ação, ela tem que ser efetiva. Então a gente fica na teoria, e daqui a pouquinho a gente vai na prática deixar com que o Espírito Santo faça a obra dele. Aleluia. Graças a Deus eu fico feliz. Antes de entrar propriamente na palavra, Deus trouxe algo no meu coração, irmãos. Esses dias está tão difícil pastorear, porque depois do advento da internet, as pessoas passaram a ter milhares de pastores. E muitas vezes são pessoas que não têm o mínimo de fundamento e começa a distribuir palavras, heresias, posicionamentos, ensinamentos. E muitas pessoas estão sendo pastoreadas pela internet. Se você não é uma dessas, agradeça a Deus. Se você tem um pastor, agradeça a Deus, porque você tem um homem, um pastor levantado por Deus que te pastoreia. Porque os temas na internet são diversos, irmãos. E quem não tem o seu pé solidificado em uma congregação física, sendo pastoreado por um pastor levantado por Deus, fica sendo levado por vento de doutrinas para todos os lados, não tem onde para os seus pés. Eu converso com muitas pessoas, um advento que Satanás vem ganhando muito espaço através da internet, de tal forma que passaram a surgir os desigrejados. São as pessoas que não têm a igreja. Deixa eu me controlar aqui no horário. E eu conversando com algumas dessas pessoas, elas passaram a estar reclamando, estar murmurando das igrejas físicas, dos movimentos que ocorrem fisicamente, que aliás, esse é o movimento que Jesus deixou. Daqui a pouco nós vamos fazer, orar, abraçar, tocar, sentir o calor. E as pessoas começam a reclamar e falar: ah, pastor, eu não gosto daquela, eu não vou falar igreja aqui, denominação, nome nenhum, mas eles dizem: ah, pastor, eu não gosto daquela igreja porque aquela igreja não tem palavra. O diabo é tão sagaz na mente da pessoa, porque você pergunta se a pessoa vai em alguma escola bíblica dominical, em algum lugar do mundo não vai. E deixa de ir à igreja com o argumento de que a igreja não tem palavra. Olha o que a internet, o diabo propôs na mente humana. E aí eles ficam em casa. Na mente deles estão certos. Não, eu sou pastoreado, eu vejo internet, televisão e tudo, ali é o meu pastor. Não sabendo que são pessoas que infelizmente estão morrendo. Portanto, você que está aqui hoje à noite, que está experimentando de forma visceralmente o avivamento, o contato, a palavra, o calor, o fogo, agradeça ao Senhor por você estar fazendo parte deste momento na sociedade.
Porque infelizmente, irmãos, a porcentagem é de quase 100% desses desigrejados que estão mortos. Não sentem prazer. Pessoas rebeladas. Não tem mais o prazer, infelizmente, perderam o prazer. O prazer de congregar, como a Bíblia diz. O prazer de estar juntos. E qual é o argumento? A igreja não tem palavra. A igreja o louvor demora. A igreja o som é muito alto. A igreja não sei o que. Irmãos, agradeça a Deus por você não fazer parte desse grupo murmurador. Porque enquanto muitos estão na bênção, dando glória, o mosquito pousou ali, o que tem? Deixa ele, vamos glorificar. O som está alto, e daí? Vamos glorificar. O pastor fala demais, e daí? Enquanto você está nessa vibe positiva de glorificação ao nome do Senhor, Deus está abençoando você e a sua casa, irmãos. Vamos deixar eles de lado de forma alguma. Nós vamos orar para que eles recebam novamente essa chama do Espírito Santo. Porque quando eles receberem essa chama do Espírito Santo, vai cair por terra toda forma de reclamação. Mas a igreja é cheia de eventos, não sei o quê. Sabe por que reclama? Porque infelizmente está morto, não tem alegria, não tem satisfação de congregar. E quando perde essa satisfação, irmãos, misericórdia, ore por essas pessoas. É muito bom a gente estar aqui hoje. Você está recebendo uma palavra, você vai receber a unção, você está feliz, você está chorando, você já quer que venha a Santa Ceia. É muito bom, é ótimo. Mas como eu sempre digo aqui, irmãos, a gente não pode ser obesos espirituais. Come, estou gordo, estou engordando, estou forte espiritualmente. Dê um pouquinho para essas pessoas, com sabedoria, com amor, com graça, porque Deus há de reavivá-las novamente. Até porque a volta do Senhor se aproxima. Pois bem, por que eu disse isso? Porque eu disse que a pastora internet está muito forte. Esses dias eu vi um post na internet, e ele me deixou meio chocado, porque eu percebi uma certa ironia naquele post. Acredito que muitos aqui viram, há uns 2 meses atrás, ele estava rondando os Instagram, os Facebook e assim por diante. O que dizia esse post? Dizia assim, olha a ironia. Antigamente Deus falou algumas vezes com os profetas, pouquíssimas vezes Deus falava com os profetas, e hoje para os pentecostais Deus fala toda hora. Eu não sei se alguém viu, ele disse até a quantidade de vezes que Deus falou com Abraão, e para os pentecostais Deus fala toda hora, com um tom de ironia. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, quem escreveu isso? Quem foi o tradicional que escreveu isso? Os irmãos sabem que eu realmente, irmãos, eu não gosto de estar mandando ninguém para o inferno, porque quem sabe é Jesus. Os tradicionais vão se encontrar com Deus da mesma forma que nós vamos nos encontrar. E amém, glória a Deus, aleluia. Quem crê em Jesus será salvo. Mas o post diz, o que ele queria dizer é que para o pentecostal, Deus está falando toda hora. Ele acordou, Deus falou. Ele dormiu, Deus falou. E eu analisando, eu que sou pentecostal, irmãos, eu falei, e não é assim não? Uai, e Deus não fala, não é toda hora mesmo não?
Eu não sei se vocês viram esse post. Antigamente Deus falava aos profetas 2, 3, 4 vezes. Hoje para os pentecostais Deus fala toda hora, todo dia. É Deus me disse, é Deus me... E não é, irmãos, assim. Abra sua Bíblia, por favor, irmãos, no livro de Joel. Capítulo 2. Versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E há de ser que depois derramarei, terão visões. Vai para o 29, por favor. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Esse texto não precisa exatamente de um contexto, só para pincelar rápido. O povo tinha se esquecido de Deus, então Deus mandou uma praga. Deus permitiu que uma praga viesse à terra. E aí gafanhoto, lacusta, comeram tudo, acabaram com a lavoura de todo mundo. O povo se humilhou, Deus restaurou, e aí ele veio com esse texto falando: e depois de toda essa praga, depois dessa humilhação, depois de eu exaltar vocês, eu vou derramar do meu espírito sobre toda carne. Aí ele fala, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Aqui está falando de gênero. Homens e mulheres profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Aqui ele está falando de extremidade de idades. Primeiro gêneros, as mulheres vão profetizar, os homens também. Os velhos terão sonhos, ou seja, resumindo tudo, essas experiências com Deus, seja profetizar, seja ter sonho, seja ter visões. Mulheres e homens terão, senhoras e senhores terão, meninos e meninas terão, ricos, olha a diferença da classe social. Pobres e ricos também terão essa experiência. E para a gente resumir e encurtar, irmãos, nós vimos o cumprimento dessa profecia em Atos capítulo 2, que foi a descida do Espírito Santo, onde Pedro se levanta e diz: gente, o povo não está embriagado, senão é o que está se cumprindo a profecia que Deus profetizou em Joel. De tal forma, irmãos, que quando as pessoas estavam parecendo embriagadas, foi a manifestação do Espírito que, de qualquer forma, não precisa ser exatamente como foi. Porém, Deus tem suas e várias maneiras de se manifestar no meio da igreja. O que eu quero frisar para os irmãos é que, de lá para cá,
nessa dispensação, nesse momento em que a igreja é a representante de Deus na terra. Entra dia e sai dia, entra noite e sai noite. Você está no culto, você está indo para casa, você vai dormir, você vai acordar, você vai trabalhar. Eu peço para você, fique atento ao que o Espírito do Senhor está falando na igreja, está falando ao teu coração, estará falando com você, estará falando com a sua vida, estará te dando algum sinal. Toda hora e qualquer momento é a hora que o Espírito de Deus fala contigo, igreja. Falou duas, falou três vezes, falou uma vez. Ele vinha às vezes sobre o rei, sobre o sacerdote, sobre pouquíssimo. Era limitada a manifestação do Espírito Santo, sim. Mas agora não, irmãos. Agora o Espírito fala toda hora com você. Aleluia. E me preocupa muito, irmãos, esses posts que saem na internet, porque os profetas, porque as profetisas estão aos pouquinhos se calando. Deus manda dizer, igreja, profeta, profetiza, levanta-te com a voz do Espírito Santo. Você que tem esse dom, não deixa o diabo roubar isso da sua vida. Eu sei porque eu estou falando isso nesses anos que eu tenho de fé. Aqui não. O sangue de Jesus tem poder, Satanás. O Espírito do Senhor vai falar nessa igreja. O Espírito de Deus vai profetizar nessa igreja. Não vai calar a boca de nenhum membro. Olha o rema aí, irmãos, nós que estudamos ontem. O Espírito vai falar, o Espírito não vai se calar. Aqui nós temos muitos profetas e muitas profetisas. É claro que é na hora do Espírito, não é na hora que a gente quer. Mas deixa o Espírito falar, varão de guerra, vaso do Senhor. Deixa o Espírito alimentar tanto você como a igreja. É só profecia? Não. Uma criança que vai subir aqui, o Espírito vai falar. O homem de Deus, desculpa, o falso profeta estava indo amaldiçoar o povo de Deus. E no meio do caminho o jumento parou. A jumenta parou, irmãos, e não ia mais. E aí o cidadão começou a bater na jumenta. Eu nem coloquei isso aqui no meu rascunho. Deixa o rema vir. E aí, irmãos, a jumenta para no meio do caminho e começa a bater, o balão começa a bater nela. E a bichinha não ia de jeito nenhum. E aí ele fala, tomara que eu tivesse um facão aqui, eu ia te matar. De repente Deus abriu os olhos dele e ele viu que tinha um anjo na frente, que ia matar ele, ia acabar com ele. O engraçado é que a jumenta, imagine a cena comigo, antigamente eu pregava muito sobre isso, os irmãos riam. Já preguei isso umas 10 vezes aqui na igreja, não tinha as filmagens, né? Hoje tem. Imagine comigo a cena, irmãos. O camarada, o balão está em cima da jumenta, e a jumenta olha para ele e fala, por que você está me batendo? Qual é o timbre de voz da jumenta? Será que era um timbre de voz forte igual o meu, ou seria um timbre feminino? Não sei. Por que você está me batendo? Eu não sou o teu animal que te levo para sempre. Por que você para de me bater? Será que qual era o timbre, irmãos? Eu não sei, igreja. O que eu sei é que era um timbre
espiritual que fez com que a jumenta falasse. O Espírito de Deus ali se manifestou. O que eu quero dizer com isso, igreja? Fique atento aos sinais. Deus está falando. Fique atento às nuvens. Jesus falou isso. Fique atento a tudo. De repente Deus fala com você, até com um gafanhoto. Você vai sair ali um cachorro, não sei, irmãos, não sei. Vocês que estão aqui essa noite, fique atento, porque o Espírito do Senhor Jesus Cristo fala toda hora, fala todo dia, fala todo momento. Ele não dorme, toda hora Ele estará falando em teu coração. Não importa as circunstâncias, não importa o momento, não importa o tamanho da guerra, não importa o tamanho da luta que você está passando, igreja. O que importa é que você fique atento, fique esperto aos sinais do Espírito Santo para guiar a sua vida, irmãos. Lá em João 14, versículo 26, para a gente concluir. É isso mesmo, abra aí para mim, por favor, no telão. Os irmãos acompanham pelo telão. João 14, 26. Mas aquele Consolador, já começa assim Jesus falando. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ele diz: o Pai enviará. E eu digo a vocês, o Pai já enviou. Então nós não estamos falando de possibilidade de uma profecia futura. Nós estamos falando de uma realidade cumprida. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, já está aqui, já enviou, vos ensinará todas as coisas. É Ele que está te ensinando aqui hoje à noite. E vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Quando isso? Todos os dias, toda hora. Você vai estar lá amanhã lavando louça, você vai estar lá amanhã fazendo o almoço, e o Espírito vai estar te revelando. Aleluia. Aleluia, igreja. Dê liberdade para que o Espírito possa revelar todos os dias para a tua vida. O que é a igreja sem esse fogo do Espírito Santo, irmãos? O que é a tua vida, irmão, sem o poder do Espírito de Deus? Se eu perguntar aqui, pedir para levantar a mão, a maioria vai levantar, mas eu não vou nem perguntar. Mas muitos já tiveram a experiência de estar lavando louça e ser tomado por línguas estranhas. Aí vem o cético e fala: ah, mas foi emoção. E daí, irmãos, o poder de Deus vem sobre a tua vida e te emociona, isso é normal. Ah, mas o Espírito vai manifestar, o povo fica pulando e cai não sei o que. É tudo emoção, irmãos, e daí? O Espírito se manifesta e tu se emociona. Louvado seja Deus. Igreja do Senhor, Jesus vai vir buscar a sua vida, a sua alma. Jesus vai vir nos buscar através do Espírito Santo que subirá, e nós vamos junto com Ele, irmãos.
Prepara o teu coração, prepara a tua vida. Todos os dias, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Isso me preocupou muito, irmãos, quando eu vi o post, porque estão querendo silenciar o Espírito. Estão querendo silenciar o Espírito. Oh, irmãos, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, é dar chute em ponta de faca, é lutar contra Deus. Não lute não, irmãos. Deixa o Espírito Santo se manifestar. Aleluia. Com choro, sem choro, com gritaria, com meninice, deixa o Espírito, deixa ele ser livre. Quantos aqui tem o coração cheio do Espírito Santo e quer que ele seja livre em sua vida? Dê o sinal com a sua mão, por favor. Aleluia. É isso que ele quer, irmãos. É essa liberdade. O último texto, João 16, capítulo 13. Coloca aí, por favor, para a gente fazer a unção. (16:13) 13 diz assim, irmãos, ó. João 16:13, por favor. Então vou abrir aqui, irmãos. Opa. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, guarda essa palavra no seu coração. Não é o espírito da mentira, não. É o espírito da verdade. Ele vos guiará em toda verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito da verdade vai te guiar. Deixa ele te guiar. Deixa ele guiar a sua vida. Deixa ele guiar a sua casa. Deixa ele guiar a sua família. É como Moisés. Se o Senhor não for conosco, não adianta que eu não vou. Então quem guiava era a nuvem, ou era a coluna de fogo. É o Espírito que te guia, irmãos. Vamos colocar de pé. Nós vamos fazer a unção aqui agora.